dia, classe Ruth, mais um dia aí. Infelizmente nessa situação, cada um na sua casa, né? Mas graças a Deus a gente pode escutar um pouco da palavra e aprender um pouco mais dela. Se Deus quiser, semana que vem a gente vai estar já presencial, né? Estejam orando aí, estejam em intuito de oração também pelas pessoas que estão com dificuldades. Se você tem algum familiar que está com dificuldade, seja financeira, seja de saúde, esteja em momento de oração. E hoje mesmo a nossa aula nada mais é do que falar um pouco sobre oração. A gente vai começar a falar a lição 6, a Bíblia ensina como orar, né? Como que a gente deve orar. E eu trouxe até alguns versículos, eu vou tentar sair um pouquinho da lição e tentar entrar um pouco mais no dia a dia de vocês, no que vocês tentam passar, que vocês consigam refletir um pouco. Separa um tempinho agora, seja com o pessoal aí da sua casa, ou até chama o pessoal também de casa para participar da aula, e a gente vai refletir um pouquinho sobre oração, o que a Bíblia fala pra gente de oração, o que a gente pode aplicar no nosso dia a dia sobre a oração em si, ok? Vamos ter uma palavra de oração? Oremos. Senhor, meu Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, mais uma vez estar em sua presença, Senhor. Obrigado por estarmos aqui, podendo falar um pouco mais da Tua palavra, Senhor, e aprendermos mais de Ti, Senhor. Seja conosco, Senhor. Seja nos abençoando em mais um dia, Senhor. Seja com toda a Sua igreja, com as dificuldades dela, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Senhor. Então, oração. A Bíblia nos ensina como orar. A gente já tinha aprendido um pouquinho sobre a Bíblia, né? Sobre a palavra de Deus, sobre como que ela foi escrita e tudo mais. E agora a gente vai aprender um pouquinho sobre oração. Eu peguei um texto que não está nem na revista, mas eu acho que é interessante, que é lá do final do livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro muito legal, um livro histórico e profético, é muito bom mesmo, ele é cheio de detalhes. Mas o que me chamou a atenção em Daniel é que no final do livro, lá no capítulo 10, versículo 12, o que Deus responde para ele depois de tanto tempo. A gente sabe que Daniel era um homem de oração, era um homem que mesmo que tivesse ordens do governo para não ter adoração a outros deuses, Daniel, independente disso, ele sempre orou a Deus, ele sempre confiou em Deus, independente do que estivesse acontecendo. E tanto que Daniel ele orava 3 vezes ao dia, como fala na Bíblia, né? Lá em Daniel 6:10. Só que o que me chamou a atenção foi aqui em Daniel 10:12. Capítulo 10, versículo 12. Se você estiver em casa, tenta abrir sua Bíblia também para acompanhar a gente. Olha que interessante o que Deus respondeu para Daniel. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Já pensou você escutar isso de Deus? Você está ali todo o tempo buscando a Ele, orando, está com uma dificuldade, tá lendo a Bíblia sempre se aplicando, e Deus vem e te responde isso, não tem medo, pode ficar tranquilo que eu tô aqui com você. Confia em mim que eu vou estar sempre com você, não precisa se preocupar. Mesmo depois de Daniel ele viu até o fim dos tempos, ele viu tudo que a gente está passando agora de pandemia, não é nada perto do que Daniel estava vendo. Daniel viu literalmente o fim do mundo mesmo. E ele ficou com medo, ficou chocado, e mesmo assim Deus falou, fica tranquilo, Deus está com você. E mesmo que as coisas piorem, que a pandemia se estenda, que aconteça o que for, Deus sempre vai estar com a gente. Então a gente tem que lembrar disso. Deus ele sempre vai estar com a gente. Só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar a Deus, é o principal. E para buscar a Deus, a gente tem que sempre meditar na palavra de Deus, ler a Bíblia, que a gente vê o que Deus ele responde às nossas orações pela Bíblia. E hoje não é diferente. Hoje tudo que a gente buscar, que a gente pedir a Deus, Ele pode nos dar. Só que a gente tem que saber os 3 passos que a lição de hoje vai nos dar de como orar, que é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia dá vários casos lá atrás de pessoas que oraram para Deus, pediram em certas ocasiões, por exemplo, Ana orou para ter um filho, e Deus abençoou, lá em 1 Samuel 1:20. Só que ela não orou só para ter um filho, a gente tem que lembrar que ela orou para ter um filho que servisse a Deus, um filho que ia ser honroso, um filho que realmente ia ser uma bênção.
Então, quer dizer, ela não orou só por vontade, só porque ela queria, mas ela orou por algo que ela sabia que era a vontade de Deus. Davi, ele orou pela cura do seu filho, ali em 2 Samuel 12, 16 a 18. Então, quer dizer, são orações específicas que a gente faz. Não que você não tem que orar para tudo, você pode orar. Só que você tem que saber que tudo que você orar tem que ser a vontade de Deus, tem que ser algo que seja correto. Não adianta você orar, que nem alguns aí, Senhor, que fulano de tal morra, que ele tenha uma doença. Meu, a gente tem que saber orar. E a sabedoria mesmo que Deus nos dá, ela é tremenda. A gente sabe para que serve a oração. Quando você está falando com Deus, você está falando com o rei. Imagina na época antiga mesmo, quando as pessoas chegavam para o rei e pediam algo bom, algo de coração, e o rei se identificava e ele ajudava. Deus, ele não é diferente. Além de rei, ele é o pai, ele é nosso pai. Então, quer dizer, ele sempre vai escutar as nossas orações e ele vai saber o que é melhor pra gente. Ele vai saber se a gente realmente está orando de coração ou não. A diferença maior de Deus que a gente tem que observar é que Deus, ele sabe o que você quer, ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você precisa. Só que mesmo assim como um pai às vezes ele observa o filho e fala assim, nossa, meu filho, eu sei que ele tá louco pra comprar aquele videogame novo, tal, só que eu sei que vai atrapalhar ele. Mas mais pra frente eu vou comprar pra ele, só vou esperar ele na hora certa pra abençoar ele e eu ver que ele tá indo bem nos estudos, aí eu vou comprar um videogame pra ele, porque ele merece, por que não? E assim é a mesma coisa que Deus. Deus, ele olha pra nossa vida e ele fala, esse não é o momento às vezes de você ter. Ou é melhor você nem ter isso, porque isso daqui não vai ser legal. Deus, ele olha pra nossa vida como um todo. A gente às vezes acaba esquecendo e acha que, tipo, não, Deus tem que dar tudo que a gente quer porque eu tô fazendo a vontade dele. Mas a gente não está fazendo a vontade dele com o coração. A gente está fazendo por obrigação, porque minha mãe e meu pai me mandam ir para a igreja que eu estou indo. Porque, não, você tem que fazer com vontade própria. Quando a Bíblia nos ensina, não tem nem como citar, mas tem vários casos, como eu falei, Daniel, Jeremias, Elias, Jonas, Jó. Todo mundo que orou lá atrás, no Antigo e no Novo Testamento, se vocês observarem as orações, assim como Jonas também dentro da baleia, a gente vê que as orações eram de coração. Eram orações que realmente eram voltadas ao que Deus queria que aquele servo fizesse naquela hora. A oração, ela tem que ser feita de forma correta e com 3 passos importantes, que é orar em nome de Jesus. Ninguém consegue chegar a Deus se não for pelo nome de Jesus. Não adianta, a gente às vezes até escuta as pessoas falando que todo mundo é filho de Deus, todo mundo é... Não, nem todo mundo é filho de Deus. Olha o que a Bíblia fala sobre quem realmente é filho de Deus. Abram lá em João 1,12. Vou estar aqui procurando. Também, ó. João 1, versículo 12. Tá? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Receberam quem? Receberam a Jesus. Se não for por Jesus, não tem como a gente chegar a Deus. Em 1 Timóteo 2,5 também, fala que Jesus é o intermediador, é a pessoa que realmente fica entre a gente e Deus. Tem a gente, tem Jesus e tem Deus. Jesus, ele intermedia. Se não fosse por Jesus, a gente não tem nada que justifica a nossa oração chegar a Deus. Entendeu? Então só Jesus Cristo que realmente pode levar a nossa oração diante de Deus e interceder por nós, mostrar, seu servo está ali pedindo tal, e ele é que vai fazer a ponte, a ligação entre nós e Deus. Só que uma coisa que é interessante, é orar de acordo com a vontade de Deus também. A gente tem que sempre orar de acordo com a vontade de Deus. Mas como que é essa vontade de Deus? Para você saber isso, é só você lembrar daquelas questões que falavam sobre a gente ser reto. Quando a Bíblia, com certeza você já ouviu em algum momento um pastor, ou uma aula, alguma pregação, alguém falar que a gente tem que ser reto, que o cristão ele tem que ser reto. O que é ser reto? Ser reto, será que é algo qualquer aí e tal? O que será que é ser reto? Ser reto é nada mais do que ser aquela pessoa verdadeira, objetiva, que foca no que Deus ensina. É aquela pessoa que você vê e que você realmente vê um objetivo na vida dela. Só que não um objetivo qualquer, mas um objetivo de servir a Deus. Ele tem uma retidão na vida dele.
As decisões dele não são baseadas só em, eu tenho vontade de fazer tal coisa, eu vou fazer pronto e não tô nem aí para ninguém. Não, a vontade dele é assim, será que isso daqui vai ser uma bênção? Será que isso aqui está de acordo com a vontade de Deus? Será que isso daqui está de acordo com o que eu vivo? Se eu vivo uma vida de um cristão de verdade, então você sempre tem que parar para pensar, será que isso daqui realmente está certo? Então a gente sempre tem que parar e observar essas coisas. Talvez você, hoje, eu sei que você pode estar entre a faixa de 10 a 15 anos. É um momento difícil que você começa a ter várias opiniões diferentes, você começa a formar pensamentos de objetivos que vocês querem ter. Eu quero logo fazer 18 anos para começar a ter meu dinheiro, quero logo, quanto antes, começar a trabalhar para ter meu dinheirinho e comprar tal coisa. As meninas já começam até a pensar, eu quero ter um namorado, eu quero casar, eu quero um sonho que eu sempre tive é de ser mãe, que eu vejo minha mãe lá e eu sou louca para ser mãe também. Aí os meninos às vezes, eu quero comprar tal videogame que é novo, que acabou de sair. Não, eu quero tirar minha habilitação, quero comprar meu carro, tal, quero, sabe? Só que a questão qual é? Quando eu falo de retidão, quando eu falo de ter objetivo, quando a gente fala que as coisas têm que ser conforme a vontade de Deus, olha que interessante, ó. Abram lá em Jeremias 17, 9 e 10, tá? Vou pegar aqui. Em Jeremias 17, 9 e 10, tá? Aqui tá falando assim, ó. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu aprovo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Olha que interessante. No versículo 9 fala, enganoso é o coração. Às vezes quando a gente pensa só pelas nossas vontades, é aquilo que a gente fala na Bíblia, ela fala que são as vontades da carne. São as vontades que levam nós ao pecado. Por quê? O coração ele é enganoso. A minha vontade, às vezes, não é a vontade ainda correta, ou não é um momento para ter aquilo, ou é uma coisa que realmente só vai me afundar mais. Então, quer dizer, você tem que tomar cuidado com o que você quer, quais os seus objetivos, quais as suas vontades. Você pode ter qualquer objetivo, qualquer vontade, desde que você saiba que seu objetivo tem que estar na vontade de Deus. Mais pra frente eu vou entrar num ponto e explicar para vocês como que vocês têm que chegar nesses objetivos, qual é a forma correta de vocês chegarem nesses objetivos. Vocês podem orar para Deus para tudo, pedir tudo para Deus, qualquer coisa mesmo, mas desde que estejam nesses 3 pontos. O primeiro que eu falei é orar em nome de Jesus. Sem Jesus Cristo, se você não aceitou a Cristo ainda é tempo. Você pode aceitar a Cristo e vocês vão ver uma mudança na vida de vocês. Até hoje eu vi mudanças enormes na minha vida, bênçãos que nunca eu imaginei que eu ia ter hoje. Não que eu sou uma pessoa rica, que eu sou uma pessoa assim, mas eu posso falar que eu sou uma pessoa feliz. Sou uma pessoa muito abençoada, uma pessoa que tem tudo que eu preciso. Deus, ele realmente, cada dia, ele me sustém. Nas dificuldades, nos momentos de choro, nos momentos de tristeza, eu sinto que Deus, ele sempre está comigo. Eu sinto que mesmo que aconteça tudo o que for, que amanhã eu perca o emprego, que amanhã eu perca tudo, perca o que for, aconteça o que for, eu sei que Deus, ele vai estar comigo. Isso ninguém vai conseguir me tirar. A Bíblia mesmo, ela fala isso, que quando a gente está na mão de Deus, nada tira da mão dele. Ele sempre vai estar com a gente, ele sempre vai estar nos protegendo, cuidando da gente. E o terceiro ponto que é importante, que além de orar em nome de Jesus, orar de acordo com a vontade de Deus, é orar com fé. Orar com fé é acreditar. Não adianta orar só por, Senhor, que o Senhor me dê tal coisa, mas eu sei que amanhã não vai dar certo, isso daí nunca vai dar certo. Não, é orar com fé. Senhor, se for a tua vontade, que eu consiga chegar a tal lugar. Senhor, se for a tua vontade, que eu consiga realmente, mas acreditar que é a vontade de Deus. Porque se não for a vontade de Deus, pode ser que você tome um não. Pode ser que ele... E o legal é que se você tem Jesus Cristo na sua vida mesmo, você pode ter certeza que você vai ter respostas de oração. Isso daí vai ser até a aula mais adiante, que vai ser as respostas das orações. Que eu acredito que é a professora Claudinha que vai dar para vocês.
Mas o que vocês têm que saber é que tem que ter fé, tem que acreditar. Não adianta orar por orar, não. Vocês estão falando com o Pai. E sabe o que é interessante? É que Ele sabe o seu pensamento, Ele sabe o seu coração. Ele sabe se você realmente está orando com o intuito de realmente engrandecer a Deus ou de se engrandecer. Tem que tomar cuidado, ok? Vou tá encerrando aqui. Na próxima aula a gente continua com a questão da oração, tá? Eu vou falar um pouquinho mais dos objetivos e tudo mais com vocês, ok? Oremos. Senhor, meu Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, mais uma vez estar em Sua presença, Senhor. Se teve alguma coisa que eu fui falho, Senhor, que eu deixei de falar, Senhor, que o Senhor venha tocar no coração de cada adolescente, tocar no meu coração, Senhor, para que eu possa cada vez mais ser abençoado com essas mensagens, Senhor, e também abençoar as pessoas à minha volta, Senhor. Seja com esses adolescentes, com as dificuldades que eles possam estar passando, com seus estudos, com seu dia a dia ali, com seus desejos, suas vontades novas que vão aparecendo no dia a dia, Senhor, mas que o Senhor esteja à frente de tudo, Senhor. Esteja abençoando ele, cuidando do coração dele, Senhor. Não deixa que eles se percam, Senhor. Não deixa que lá amanhã, Senhor, eles estejam caídos no mundo, Senhor, sem saber o que fazer, sem saber o que ir, sejam influenciados por coisas tão ruins aí fora que a gente sabe o que tem, Senhor. Mas que o Senhor deixe o coração deles reto, Senhor. Você deixa os corações deles realmente conforme o Teu querer, Senhor. Que eles possam conhecer a Ti e aproveitar essas bênçãos que eu sei, Senhor, que o Senhor tem nos abençoado até aqui, Senhor. Seja com cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Senhor. Até semana que vem, se Deus quiser, aula presencial, né? E que o Senhor venha abençoar a vida de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês viram que a gente está tentando fazer o bate-papo. O último só Yasmin e o Igor apareceu, né? A Jennifer tentou também, só que chegou um pouco atrasado. Que a gente consiga marcar um dia. Se a gente conseguir voltar no presencial é mais legal, que a gente consegue conversar lá na sala mesmo, bater um papo. Ou até marcar um dia também, quem sabe comer uma pizza, alguma coisa, quando dá uma melhorada aí na situação, né? E a gente bater um papo. Eu sei que vocês estão numa fase, que eu lembro de mim, que tinha muitas dúvidas, muitas questões que aconteciam. Mas a gente está aqui para ajudar vocês, assim como todos os professores aqui também, a Claudinha, a Bebete, ok? Que Deus abençoe vocês e tenham um bom dia aí para vocês.